Sabe, um dos nossos maiores erros que eu considero, quando eu falo não é um erro que é de uma pessoa A, B ou C, mas de todos nós, que nós geralmente colocamos a nossa expectativa sempre no início das coisas, no meio das coisas, e nós esquecemos da nossa expectativa para o final das coisas. Muitas pessoas, elas perdem porque elas desistem às vésperas de conquistarem algo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente vai ver que muitas vezes a vitória do povo de Deus se deu na última volta, a vitória de Naamã se deu no último mergulho, e nós precisamos entender que Deus tem coisas para a nossa vida no final da nossa história também. A Bíblia nos fala que o Senhor, Ele é o primeiro, mas Ele também Ele é o fim. E nós precisamos compreender que jamais podemos desistir, jamais podemos pensar que acabou, porque nós estamos no fim. Então eu quero dizer para você nessa noite, ainda tem expectativa sobre esse ano. Ainda tem expectativa para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem algo ainda para fazer na tua vida. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 6 e no versículo 22. Esse texto a minha esposa, ela leu, e eu louvo o Senhor porque nós estamos numa mesma sintonia. Hoje pela tarde, quando ela estava meditando, ela disse: amor, aonde está determinado texto? Eu falei: cara, eu vou falar sobre isso, um pouco sobre isso essa noite. E eu sei que Deus tem coisas para nós. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre uma gratidão que precisa estar em nosso coração, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Evangelho conforme Mateus, capítulo 6, versículo 22. O texto fala o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E o versículo 23 fala: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Sabe, igreja, nós precisamos ter em nosso coração não apenas uma palavra, mas um sentimento que se chama gratidão. Sermos gratos por tudo que o Senhor fez por nós durante todo o ano de 2021. Mas você vai dizer: Marcos, o que tem a ver esse texto que você leu? Tem muito a ver, porque muitas vezes nós não olhamos a vida ou as coisas que Deus tem feito por nós, ou nós não olhamos esse ano que está quase acabando conforme nós deveríamos olhar. Muitas vezes nós apenas falamos os pontos negativos, nós falamos aquilo que nós não conquistamos e esquecemos que tudo na nossa vida está debaixo de uma grande soberania de Deus. Sabe o que muitas vezes acontece conosco? Os nossos olhos ou os óculos que nós estamos usando não é de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele fala de uma forma bem interessante. Se nós formos olhar o contexto hebraico daquilo que Jesus fala, olhos e coração, ele tem o mesmo sentido. Então Jesus está dizendo, dentro de um contexto do Sermão da Montanha, quando ele fala para os religiosos, diz o seguinte: vocês precisam tirar o coração de vocês dos tesouros dessa terra. Vocês precisam tirar a vida de vocês daquilo que não é relevante. Jesus está dizendo para eles, a intenção do coração de vocês não é a correta. E é nesse sentido que Jesus fala: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Se a intenção do seu coração for equivocada, toda a sua vida não estará de acordo com a vontade de Deus. Então nessa noite nós precisamos olhar o ano de 2021 e tudo que o Senhor tem feito por nós durante todos os anos da nossa vida com um olhar de gratidão. E você já parou para pensar
o que de fato significa gratidão? Você já parou para pensar o que é gratidão? Como eu preciso agir para ter uma atitude de gratidão? Quando nós somos gratos, nós damos o devido reconhecimento para alguém ou para alguma coisa. Ser grato nada mais é do que nós reconhecermos o que foi feito na nossa vida. Ser grato nada mais é do que nós declararmos, não apenas com as nossas atitudes, não apenas com as nossas palavras, mas com a intenção do nosso coração, um sentimento de reconhecimento por tudo que foi feito por nós, não apenas no ano de 2021, mas por tudo que Deus fez em nossa vida. É como se nós tivéssemos uma dívida, e essa dívida precisa ser paga. Todo aquele que sabe que deve alguma coisa, e aquela pessoa disse: ei, você não me deve mais nada, ela precisa ser eternamente agradecida. E na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, de todos aqueles que estão debaixo de uma soberana vontade de Deus, precisa agradecer a Deus em todo tempo, porque o Senhor enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Por isso que o salmista, ele fala no Salmo 107, versículo 1, deem graças ao Senhor, não por aquilo que Ele tem dado para cada um de nós, mas o salmista fala, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não porque o Senhor, Ele entregou alguma coisa em sua mão, não, Ele é bom porque Ele ainda cuida da sua criação. Ele é bom porque Ele deu o seu Filho para nos salvar. Ele é bom porque é um atributo que está dentro dEle. E o salmista, ele continua dizendo, nós precisamos dar graças ao Senhor, porque o amor dEle em nossa vida dura para sempre. Então, sempre existirá o amor de Deus para conosco. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós fracassamos, mesmo quando nós não conquistamos o que nós gostaríamos de conquistar, mesmo quando nós demonstramos a nossa fragilidade, Deus, Ele sempre continuará sendo bom em nossa vida. Por isso que nós, em todo tempo, precisamos render graças a Ele, porque Ele é bom. Então, esse ano, nessa última ministração, nós precisamos entender que nós precisamos dar graças ao Senhor em todo tempo. Quantos estão me entendendo? Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica. Ele fala o seguinte: deem graças ao Senhor. Você está vendo em tela aqui quando eu preciso dar graças ao Senhor? Pode me responder o que ele diz? Deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos dar a devida atenção e nós precisamos olhar com os olhos daqueles que têm uma boa intenção em Cristo Jesus, conforme eu falei antes, esse versículo. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Paulo não está dizendo que nós precisamos agradecer a Deus apenas nas boas circunstâncias da nossa vida, apenas quando todas as coisas estão indo de acordo com a nossa vontade. Paulo não está dizendo que nós precisamos dar graças ao Senhor quando sobrou recursos financeiros para nós no final do mês. Paulo não está dizendo que nós precisamos dar graças ao Senhor apenas quando nós realizarmos o nosso ano, quando tudo deu certo. Paulo está dizendo que nós precisamos agradecer ao Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo em nossa vida. Meu irmão, quem sabe esse ano de 2021 não foi o melhor ano,
não era o ano que você pensava. Eu falei isso aqui em cima já, falei em Dois Irmãos, que parece que quando virou a chave do ano de 2020 para 2021 ia ser aquela festa, todo mundo ia tirar máscara, todo mundo ia se abraçar, todo mundo ia fazer tudo que não podia durante todo o ano de 2020, cara, mas quando virou a chave de 2020 para 2021, parece que as coisas pioraram. E nós temos essa falsa expectativa em nosso coração, que nós precisamos agradecer ao Senhor apenas quando todas as coisas estão fluindo em nossa vida. Entenda uma coisa, que o coração que não é agradecido em todas as circunstâncias, ele é um coração que não foi transformado por Jesus Cristo. Um coração que não agradece ao Senhor em qualquer momento, ele faz parte de um coração que não foi regenerado por Cristo. Nós precisamos entender que a nossa vida está debaixo de um querer e de um propósito de Deus. O Salmo 36, versículo 1, diz o seguinte, sobre aquele que não tem um coração agradecido. Eles não têm o menor respeito por Deus. Isto é a atitude de um coração que não foi transformado por Cristo. Mas quando nós estamos debaixo de um querer e de uma vontade de Deus, quando os nossos pensamentos estão fluindo, quando o nosso coração é bom, quando os nossos olhos são bons, conforme eu falei, conforme a Priscila falou antes, nós entendemos aquilo que Paulo fala aos Romanos. E para mim esse texto ele jamais pode sair da mente, da memória de um crente. Romanos capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo está falando sobre uma situação extremamente complicada para a igreja de Roma, onde havia uma grande perseguição, e Paulo ele fala o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age quando, igreja? Em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito de um comentário do doutor John MacArthur sobre esse versículo. Ele fala o seguinte: é como se Deus estivesse regendo uma grande orquestra. E essa orquestra diz respeito à nossa vida. Ele está dizendo que, assim como um regente, ele guia uma orquestra em todas as circunstâncias, assim Deus guia a nossa vida. Se você pensou que nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, nos momentos de angústias da sua vida, Deus não estava cuidando de você, meu irmão, eu quero dizer que você estava totalmente equivocado. Que os seus pensamentos, que os seus olhos, que o seu coração não estava sendo bom, por isso que o seu corpo foi contaminado, e você não teve resiliência, e você não teve alegria, você quem sabe até disse, não, isso não pode estar acontecendo comigo, quem sabe você esbravejou de todas as formas, você errou, porque Paulo ele fala, inspirado por Deus, que nós precisamos dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós entendendo que todas as coisas que têm acontecido em nossa vida, no ano de 2021, em todos os anos, cooperam para o nosso bem. Pastor, até aquilo que eu não achei positivo, até isso, meu irmão, você vai ver que isso foi um propósito soberano de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Efésios capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele também fala, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, muito parecido daquilo que eu falei para vocês, Paulo fala sobre as circunstâncias para Tessalônica,
Agora Paulo fala aos Efésios, não sobre as circunstâncias, mas Paulo fala sobre todas as coisas que aconteceram ao nosso redor, todas as coisas que influenciaram em nossa vida. Meu irmão, existem coisas, e eu escutava hoje uma ministração, que por muitas vezes nós nos sentimos totalmente fragilizados por algumas situações que acontecem conosco. Alguém aqui nesse ano sentiu que perdeu o controle de alguma situação da sua vida? Se você teve esse sentimento, levante a sua mão. Isso faz parte. E é justamente nessas horas que nós percebemos a ação de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. É justamente nessa hora que nós falamos: Deus, eu não posso agir, eu não posso fazer, eu não posso ir além. Apenas eu orando e dependendo de Ti, que eu preciso. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Há 2 semanas atrás, minha esposa e eu tivemos uma situação que angustiou muito a nossa alma. Meu irmão, e por incrível que pareça, até a minha cachorrinha percebeu que eu estava angustiado. Muitas vezes, com tanta angústia que eu estava orando na presença do Senhor, aquele animal cheio de pelo, e solta pelo, ela vinha até mim, e quando eu estava debruçado na presença do Senhor, e a Xerri, para quem conhece ela, ela é meio antissocial. Até comigo, com a Priscila, ela vinha, ela encostava a cabeça dela em mim e ficava. De tanta aflição que estava na minha alma. E eu confesso para vocês que, diante dessa situação, que eu e a Priscila não podíamos mais fazer nada, o Espírito Santo do Senhor me levou, mais uma vez, a acordar nas minhas madrugadas. Que depois daqueles propósitos que nós fizemos como igreja, eu não levantei mais. O Senhor me desafiou a jejuar durante toda aquela semana. Eu quero dizer para vocês, que diante das minhas fraquezas, diante da minha humilhação, de uma semana para outra, nós vimos a mão do Senhor agindo de uma forma sobrenatural naquela circunstância. Por isso que nós precisamos entender que nós devemos render graças ao Senhor em todo o tempo. Por mais que a situação ela seja desfavorável, por mais que a circunstância, nós olhamos para aquilo e vamos dizer: uau, isso não vai dar em nada. Tudo que eu estava projetando em fazer, meu Deus, era um sonho que eu e a minha esposa estamos trabalhando por aquilo. Eu perdi tanto gosto daquela situação e eu disse: eu não quero mais isso na minha vida. Eu, quando terminar essa obra que eu estou fazendo, eu vou me desfazer disso, porque está me dando tanto desgosto. Sabe de uma coisa? Existem muitas coisas que Deus plantou em nosso coração, e o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de todas as formas, de todas as maneiras, com que você não ame mais aquele sonho que Deus colocou em seu coração. E sabe qual é a sua postura? Sabe qual é o posicionamento que você precisa fazer? É dar graças ao Senhor em todo o tempo. É dizer que aquela situação, ela não está mais no seu controle, mas ela está no controle de Deus. E por mais que você não veja as coisas fluindo, tenha plena gratidão por tudo que Deus está fazendo na sua vida e em você, igreja. É isso que Deus espera de nós. Deus, Ele sempre testa o nosso coração. Deus, Ele sempre vê como está a nossa postura diante de algumas circunstâncias, para provar se de fato nós ainda estamos sendo fiéis a Ele. E quando nós olhamos o versículo 20 de Efésios 5, volta para mim no versículo 18, nós vamos ver que nós darmos graças ao Senhor em todas as circunstâncias é uma consequência que não provém de nós. É uma consequência disso que Paulo fala. Não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem. Aí o que Paulo fala? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? A vida daqueles que agradecem ao Senhor em todas as circunstâncias é o resultado daqueles que têm uma vida cheia do Espírito Santo. É o resultado da vida daqueles que são espirituais, que não são carnais. É o resultado da vida daqueles que em todo tempo têm buscado ao Senhor, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias complicados. 2021 foi o ano que Deus preparou para nós, mesmo não sendo da maneira que nós gostaríamos, mesmo não conquistando algumas coisas que nós desejamos muito, esse foi o ano que Deus sonhou para cada um de nós. Por isso, deem graças ao Senhor. Você pode dizer para o seu irmão que está aí do seu lado, você pode agradecer ao Senhor por esse ano de 2021. É o ano que Deus preparou para você. E muitas vezes nós caímos em um grande erro. Agora que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 21. A falta de gratidão. A falta de gratidão é o resultado de um coração não transformado por Jesus. O texto fala o seguinte: porque tendo conhecido a Deus. Veja que Paulo está dizendo que existe uma geração que conhece a Deus, que sabe quem Ele é, que sabe sobre todas as feituras dEle, que sabe o que Deus fez no passado, sabe o que Deus ainda faz no presente, pode fazer no futuro. Paulo ele fala, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Isto é, tiraram a soberania de Deus, fazendo com que Deus apenas ele fosse alguém para eles em algumas circunstâncias da sua vida. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Romanos. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E por causa disso, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram. A falta de reconhecimento pelas obras de Deus faz com que o nosso coração se endureça para render graças ao Senhor em todo tempo. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós recusamos o agir de Deus. Quando isso acontece em nossa vida, nós recusamos sobre quem Ele é para cada um de nós. Aí vem Paulo dizendo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 17, o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo, e que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Paulo está dizendo a Timóteo que existe um coração que não reconhece que é Deus que faz as coisas. Que existe um coração que muitas vezes coloca em si mesmo, que coloca na força dos seus braços tudo, a glória em tudo que tem acontecido na sua vida, pelos seus feitos e por quem de fato ele é, por aquilo que está nas suas mãos. É isso que Paulo está dizendo: diga a esses que são ricos, diga a esses que consideram que são os melhores, digam a esses que em tudo dizem que foram eles que fizeram todas essas coisas. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos uma atitude de ingratidão em nosso coração, por falta de reconhecimento de tudo que Deus tem feito por nós.
você pode chegar nesse ano de 2021 e fazer um balanço da sua vida, meu irmão. Será impossível, você que é espiritual, não reconhecer que em todas as coisas a mão de Deus estava sobre a sua vida. Será impossível você não reconhecer que mesmo nos dias de aflições que você passou, ali Deus estava presente na sua vida. Os dias de mais angústias que você passou na sua vida, nesse ano de 2020, ali Deus estava na sua vida. Não podemos ter um coração obscurecido pela falta de gratidão. Mas nesse ano de 2021, o ministério já pode vir subindo. Nós precisamos entender aquilo que o salmista ele fala no Salmo 103 e no versículo 1. Abra lá comigo. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Todas as coisas que Deus fez, tudo que Deus está fazendo por nós ainda, nós precisamos agradecer ao Senhor. Alguém aqui, nesse ano de 2021, perdeu alguém que você conhecia do seu círculo de amizades ou familiar pela Covid-19? Agradeça ao Senhor, porque você, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis, você ainda está vivo. Nesse ano de 2021, e em todos os anos, ou por todos os anos da nossa vida, não pode faltar o sentimento de gratidão. Mesmo quando nós não estamos entendendo, mesmo quando nós estamos nos sentindo fragilizados, nós precisamos render graças ao Senhor. E para finalizar, Efésios capítulo 2 e versículo 7. Meu irmão, aonde está a sua alegria? O que realiza a sua vida? Várias vezes eu converso com a minha esposa, eu falo assim, aonde está a nossa alegria? O que realiza a nossa vida é Deus ou aquilo que nós possuímos ou aquilo que nós temos? O que gera alegria em nosso coração? O que gera frustração em nosso coração? Paulo ele fala aos Efésios, estejam realizados nele, não naquilo que ele te deu, não naquilo que ele forneceu para você, não realizado pelo marido que Deus te deu esse ano, Cláudia, não realizado pelo noivo que Deus te deu esse ano, Carolina, mas realizado em Deus, porque em todas as coisas ele é Deus. Você podia não ter casado esse ano, está amarrado, né, Cláudia? Mas mesmo assim você estaria realizado. Você poderia não ter noivado esse ano, está amarrado, né, Carol? Mas mesmo assim você estaria realizado. E seja realizado não por aquilo que Deus tem te dado, e seja realizado não por aquilo que está acontecendo ao seu redor, esteja realizado nele. E acima de todas as coisas, Paulo está dizendo, construa a sua vida sobre ele. Não construa a sua vida naquilo que você está olhando com os seus olhos. Dentro daquele contexto de Mateus 6, Jesus ele diz para os fariseus e para aqueles que estavam do seu lado, para os discípulos o seguinte: ei,
Não ponha o seu coração nas coisas dessa terra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ainda continua dizendo em outro capítulo seguinte, ele fala: ei, construa a vida de vocês na rocha, não construa a vida de vocês na areia, não construa o alicerce de vocês nessas coisas passageiras. Paulo diz aos Efésios: tornem-se fortes nele, na fé que ele te dá. Por isso, igreja, que mesmo nós não realizando muitas coisas que nós gostaríamos, de uma forma material ou pessoal, nós vamos terminar o ano de 2021 realizados do Senhor. Nós vamos terminar o ano de 2021 fortes na fé no Senhor, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E Paulo continua dizendo, e por causa disso, porque a sua vida está em Deus, a sua vida não está alicerçada nas coisas que você está vivendo aqui na terra, porque você está realizado em Deus, e quando você está realizado em Deus, você vai dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Não é por aquilo que nós estamos recebendo em terra, mas é por aquilo que nós estamos adquirindo para a nossa vida eterna, é por quem Ele é para nós, igreja. Então não saia daqui dizendo: o meu ano não foi como eu gostaria. Tudo bem se não foi, mas foi debaixo de uma regência de Deus. Todas as coisas cooperam, todas as coisas acontecem para o nosso bem, e por isso nós agradecemos a Ele. E nesse último culto de domingo, eu sei que tem muitos irmãos viajando, descansando, que é muito bom por isso, mas nós que estamos aqui, estamos recebendo essa palavra, vocês que estão nos assistindo, estão recebendo essa palavra, nós estamos felizes, nós estamos gratos, porque Ele é o motivo da nossa realização. Mesmo que nós não estivéssemos nada para agradecer nesse ano materialmente falando, nós mesmo assim daríamos graça ao Senhor, porque Ele é bom. Estamos fortes no Senhor, estamos fortalecidos no Senhor. É por isso que nós agradecemos a Deus em qualquer circunstância.